Seja bem-vindo à entrevista Nunca Antes Vista. Tem nome porque é feita por mim, um adolescente de 13 anos que se interessa por política, coisa rara de se ver. Hoje o meu convidado é Eduardo Teixeira. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Henrique. Muito obrigado pelo convite. É um gosto enorme estar nesta plataforma a termos uma conversa e é de jovens que gostam da política que Portugal também precisa, porque ser político somos todos nós, é fazer a interação social. Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira nasceu a 25 de junho de 1972 em Viana do Castelo, cidade que o viu crescer e amadurecer. Em 1996 licenciou-se em Economia, tendo um ano mais tarde completado uma pós-graduação na área de Gestão Financeira Internacional na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Depois participou ativamente na Assembleia Municipal de Viana do Castelo, tendo sido deputado durante 8 anos. Atualmente é deputado da Assembleia da República. A nível nacional, vice-presidente dos Autarcas Sociais Democratas e membro do Conselho Geral da Associação Nacional de Freguesias. Sr. Eduardo, quando tinha a minha idade, tinha o desejo de ser presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo? É uma pergunta já com 14 anos, como tu tens, e é um enorme gosto que ter esta conversa contigo. Eu trilhava um caminho também de voluntariado e de defesa das causas sociais. Foi precisamente no 10º ano que me fui mais absorvendo com alguns temas da comunidade e ligado à juventude, e fiz parte de uma associação aqui em Viana do Castelo, ligada ao Interact Clube e mais tarde ao Rotaract Clube, em que tive a oportunidade de fazer serviço à comunidade. E devo dizer que, com a tua idade, não tinha o sonho de ser Presidente de Câmara, mas tinha o sonho de mudar o mundo. E mudar o mundo é precisamente nós sermos parte da atividade política e os jovens devem participar ativamente. Desde logo, na nossa freguesia, na minha cidade, nesse caso era na minha cidade, que depois foi crescendo uma vontade ligada ao Conselho de Viana do Castelo, ligada ao Distrito de Viana do Castelo e também Portugal. Portanto, com a tua idade, eu sonhava muito em viver num mundo sempre melhor, com mais oportunidade para todos, em especial para os jovens, e é de salutar que no mundo atual haja jovens como tu, Henrique, que se preocupem com estes temas e que tentem dar eco a estes temas. Como deputado, qual tem sido o seu papel na defesa de Viana do Castelo? Um deputado, depois de eleito, passa a ser um deputado nacional. O deputado é eleito pelos círculos, eu sou eleito por Viana do Castelo, pelo Alto Minho, mas depois de eleito diz a Constituição que é deputado de todo o território nacional. E, portanto, mas não me esqueço de que sou oriundo do norte de Portugal e de Viana do Castelo. E tenho feito o nosso trabalho na defesa intransigente das populações que nos elegeram e que me elegeram, e tenho feito, quer ao nível da saúde, que vivemos tempos muito complicados nos últimos 2 anos, praticamente neste último mandato, o mandato em curso é fortemente marcado pela pandemia, mas em muitos outros setores em que nós temos que estar interventivos, desde logo nas ligações que existem entre concelhos, e no caso há 28, no sentido de que se pudesse pagar menos, e foi aprovado na Assembleia da República por proposta nossa, no sentido de que há um modelo injusto, assente em pórticos, e também foi aprovado por proposta nossa alguma alteração, mas acima de tudo o que nos faz em várias temáticas ter uma enorme preocupação é ao nível do emprego, para que todos tenham essa oportunidade. E por isso é que ao longo dos anos tenho lutado muito com um dossiê muito complicado e importante para Viana do Castelo, que é o Estaleiro Naval, que é a única empresa que faz e constrói navios a nível nacional a partir de Viana do Castelo, e que nós conseguimos dar um novo rumo numa iniciativa privada concessionada pelo Estado para que aquela empresa não terminasse ou desaparecesse. E, portanto, a nossa missão nacional no Parlamento Nacional é estar sempre atento aos assuntos locais, assuntos
importantes no território e que toquem com as pessoas. Qual o maior desafio que já enfrentou enquanto deputado da Assembleia da República? O maior desafio foi este, que acabei por falar há bocado. Foi um desafio muito complicado, muito politizado, muito partidarizado, que foi a questão do estaleiro naval e a sua manutenção em Viana do Castelo. Foi um dossiê complicado porque nós tivemos a interação quer de uma central sindical, da CGTP, quer com o atual autarca em funções, o Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, que se tornou um enorme entrave à manutenção da atividade naval em Viana do Castelo. Lembro-me bem que quando nós estávamos a tentar criar soluções para que se mantivessem e se protegessem os 600 postos de trabalho diretos e outros tantos indiretos, e portanto estávamos a falar de mais de 1000 pessoas que vivem daquele estaleiro naval, havia quem depositasse flores e coroas de flores anunciando a morte neste dossiê. E foi um dossiê muito, muito, muito complicado de gerir, porque nós estávamos a tentar proteger as pessoas, os postos de trabalho e a atividade que é única a nível nacional e que agora se provou que está a ser feito com sucesso, e tudo passou pelo Parlamento, porque foram várias as medidas e iniciativas que entraram no Parlamento no sentido de criar não soluções, mas obstáculos ao problema. E eu era o único deputado na Assembleia da República na época que era eleito por Viana do Castelo, e claramente que tive que ter um papel determinante, e mais tarde também na comissão de inquérito que deu origem a avaliar os motivos pelos quais a situação foi passada e vivida pelas famílias vienenses, mas olhando isto à distância dos anos que isto decorreu, e portanto estamos a falar de há 7 anos, 6 anos atrás, me regozijo pensar que a solução que encontramos foi a única solução possível no sentido de manter os postos de trabalho, e portanto foi muito desafiante. O papel aqui também muito importante na época do governo e do Sr. Ministro Aguiar Branco para manter a atividade, e portanto nós tivemos sempre um lado da solução, e no Parlamento, porque é o Parlamento que elege os eleitos nacionais, o governo não é eleito, os governos são indicados pelo Presidente da República e o seu programa é sufragado em plenário da Assembleia da República. É algo que distingue, Henrique, das eleições para as autarquias locais. Nós não votamos num primeiro-ministro, nós nem votamos num ministro das Finanças, nem votamos num... Votamos num grupo Não, votamos em deputados, só e apenas. E as soluções de governo passam por equilíbrios dentro da Assembleia da República, e ficou provado isso na eleição de 2015 a 2019, em que Pedro Passos Coelho foi o líder do partido que venceu as eleições, mas não foi ele que teve a oportunidade de governar, foi outro partido e outro líder de outro partido, que foi António Costa. E, portanto, nestas eleições autárquicas que agora teremos, os cidadãos votam diretamente num Presidente de Câmara, num Presidente de Junta de Freguesia. E esse acho que é o maior desafio do poder local, que é haver aqui a interação direta, saber quem será e quem é que se pode votar. Qual a importância para a região de Viana ser representada no Parlamento? É muito importante. O país tem 22 círculos eleitorais, tem 18 correspondentes aos distritos, tem Açores e Madeira, porque são regiões, e tem 2 sítios, Europa e fora da Europa. E, portanto, Viana do Castelo é um distrito onde reside cerca de 250 mil habitantes, e, portanto, como distrito que tem 6 eleitos. No Conselho de Viana do Castelo não há círculo, e, portanto, eu sou do distrito de Viana do Castelo, e dentro do distrito o Conselho, que tem cerca de 1% da população de Portugal, tem 1/3 do distrito, tem um representante eleito na Assembleia da República, que sou eu. O Partido Socialista e mais o meu partido tem ninguém oriundo do Conselho de Viana do Castelo. Mas isso não quer dizer nada. Nós somos eleitos pelo círculo, distrito, e como te disse, passamos a ser eleitos nacionais. Mas é muito importante, porque o facto de ter esta densidade populacional elevada, é 1/3 do distrito e
e 1% da população de Portugal, faz com que as problemáticas, as dificuldades, mas também as oportunidades e as vantagens têm que ser bem acompanhadas no Parlamento Nacional. Mas sem um poder local forte, nada disso será possível. Quais são os desafios que pensa que a juventude vienense vai enfrentar na próxima década? Muitos desafios. Os jovens têm uma forma de ser e de estar, é uma classe etária que vai surgindo e, portanto, são várias as gerações que vão interagindo e os jovens têm, de facto, no palco global do mundo, um enorme desafio. E eu quero, para mim, pensar que é um desafio que terá que ser ganho, porque hoje o mundo do trabalho mudou, a vontade dos jovens em interagir e se fazerem ouvir também mudou. Temos uma classe etária muito bem preparada, de jovens talentos que são formados pelos professores, pelo Estado no geral, e portanto há uma aposta muito grande nos nossos jovens e um cuidado especial em que o Henrique é um dos exemplos, em que os jovens não se podem aliar da atividade política. Os jovens têm grandes desafios per si e por isto mesmo que eu disse, que têm que participar ativamente na construção do bem comum. E assim como eu, quando tive 17 anos, fui fazer solidariedade ao outro lado do mundo, a Moçambique, o Henrique hoje está a entrevistar um deputado que é candidato a Presidente de Câmara e que quer fazer melhor e diferente. Nós vivemos em Viana do Castelo uma situação de, nos últimos 28 anos, ainda o Henrique não era nascido, temos o mesmo poder instituído e temos também, eu tenho um opositor que, apesar de não ser Presidente de Câmara, está lá há 16 anos e já teve a oportunidade de mostrar o que valia na gestão do poder local. E, portanto, teve a oportunidade de interagir com os jovens, com todas as classes etárias, mas os jovens em particular têm, e aqui os desafios em Viana do Castelo são muito mais difíceis, porque não têm tido oportunidades. Os jovens não regressam a Viana do Castelo depois do ensino superior, apesar de haver também ensino superior em Viana, e encontram oportunidades de trabalho fora de Viana do Castelo. Nós temos que conseguir fixar e atrair os jovens a Viana do Castelo novamente. Temos que conseguir fixar e atrair o emprego que os jovens, no seu empreendedorismo e na sua vontade e resiliência de mudar o mundo, podem construir e dar a Viana do Castelo. E é esta a minha vontade, de que é possível fazer diferente, que penso e ponho os jovens no centro das minhas decisões. É possível que, também numa sociedade que está a envelhecer, e Viana do Castelo está a envelhecer acima da média nacional, mas também está a perder população. Nós estamos num concelho litoral do país, capital distrito litoral, aliás é a única capital distrito do Minho, há duas, é Braga e Viana, Braga é interior, Viana do Castelo é litoral, e é a única das duas capitais distrito do Minho que está a perder população. E perdeu população na última década, foi o concelho no distrito que mais perdeu mais de 3 mil habitantes. Braga cresceu 13 mil, mas também tem outro desafio. Nós só conseguimos fixar e atrair jovens, e este é o desafio dos jovens, se lhes dermos, por um lado, uma possibilidade de ter emprego com qualidade em Viana do Castelo, mas também com retribuição. E temos um enorme caminho a percorrer, muito mais difícil que tem nos outros concelhos, porque Viana do Castelo é a capital distrito de Portugal com menos poder de compra. E, portanto, os outros têm muito mais poder de compra que nós. Um cidadão de Viana tem, em média, menos poder de compra que tem um cidadão de Beja, de Castelo Branco, de Évora, de Vila Real ou de Bragança. E são todos concelhos de interior. Viana do Castelo é litoral. E neste ranking, no ranking dos 20 concelhos, Viana do Castelo está em 20º. Portanto, há um grande caminho a percorrer. E há um grande caminho a percorrer com uma nova geração, com os jovens. E estes são os desafios dos jovens. Participar ativamente na política e, por outro lado, participar ativamente na reconstrução deste concelho capital distrito litoral de Portugal,
central, na maior região entre Portugal, entre o norte de Portugal e a Galiza, e portanto nós estamos aqui no centro e temos que conseguir todos tirar proveito para a Eurorregião, para o norte de Portugal e para Viana do Castelo, dada a nossa centralidade. Se tivesse de descrever Viana e os vianenses a uma pessoa estrangeira, o que é que o senhor diria? Eu diria aquilo que sinto. O meu lema é Mar Viana, e portanto eu amo muito Viana do Castelo. Viana do Castelo é das cidades mais bonitas de Portugal. É uma cidade fantástica de litoral, que tem inúmeras oportunidades e imensas potencialidades. E é nas potencialidades que nós temos que encontrar mesmo oportunidades. Viana do Castelo é uma terra onde o turismo pode, e um estrangeiro pode vir, e nós temos o lema, quem gosta vem, quem ama fica, porque tem, para além de ser uma terra de litoral, tem os 3 ecossistemas, tem mar, tem montanha, Santa Luzia e tem o Rio Lima. E portanto tem os 3 ecossistemas dentro da própria cidade. E isto não é único, mas é dos casos únicos que existem em Portugal, de ter estes 3 ecossistemas dentro de uma cidade. Com um povo fantástico, um povo alegre, um povo acolhedor, onde se potencia a gastronomia e os vinhos, o melhor que a terra e o mar nos dá, com excelentes produtos, com uma natureza fantástica, que vai desde o Monte de Santa Luzia até o Monte Apadela na área de Donzelas Carvoeiro, São Silvestre, em Cardielos, a Serra d'Arga, onde nós temos várias freguesias de montanha, São Lourenço da Montaria, Amonde, Freixeiro Sotelo no Vale do Âncora. Nós temos uma diversidade territorial fantástica. E é isto que nos diferencia e que eu diria a um estrangeiro para vir a Portugal. Apesar de eu ser suspeito, porque amo Viana do Castelo, venha a Viana, porque Viana do Castelo é daquelas terras que vale a pena e vai ver que ao vir a Viana vai gostar e vai ter a tentação de ficar, e nós acolhemos muito bem. Qual é a proposta do seu programa eleitoral que irá concretizar primeiro e porquê? Em primeiro lugar, nós temos, como disse, o meu projeto será centrado nas pessoas. Mas centrado nas pessoas tem que ter uma premissa municipal, tem que ter transparência. A Câmara Municipal tem que implementar urgentemente uma maior transparência nos seus procedimentos. E essa será logo a minha primeira missão. Não pode haver falta de oportunidades para os jovens, porque há ajustes diretos feitos a várias empresas e a várias pessoas que existem à volta da Câmara Municipal. Nós temos que libertar Viana do Castelo de muitos interesses instalados nessas 3 décadas de funcionamento permanente de vários agentes que estão lá desde essa altura. E, portanto, nós implementaremos, a primeira medida é implementar a total transparência no município, a bem, principalmente das novas gerações. Para si, qual é a maior riqueza do Concelho de Viana? As pessoas. Viana do Castelo tem um povo fantástico que sabe acolher, que sabe interagir, que sabe ser resiliente, apesar de não ter grandes oportunidades. Não tem grandes oportunidades, apesar de ter condições naturais fantásticas, porque se vive numa das cidades mais caras do país para viver. Nós temos, é mais difícil viver em Viana do Castelo em termos de pagamento de impostos do que é em Lisboa, na componente de IRS das autarquias. Um cidadão de Lisboa paga 2,5%. Nós pagamos o dobro que na componente municipal, que paga um cidadão que tem tudo, que tem acesso aos transportes, que tem acesso à centralidade, aos serviços, como é a capital de Portugal. E, portanto, nós temos também de dar aos jovens melhores condições, para além dessa questão do pagamento do imposto. Os jovens têm que ter algumas discriminações positivas que passam por outras questões, no sentido de se radicar cá, quando podem e querem comprar uma casa, ter na transparência que eu falava há bocado, igual oportunidades que têm outros concelhos. Tem que ter uma licença de construção rápida, tem que, ao nível das freguesias, ter um índice de construção maior para aproveitar alguns terrenos familiares, para se poderem radicar cá,
e tem que também ter uma discriminação na transação dos imóveis, porque os jovens no início das suas carreiras não é que só não têm facilidades nenhumas, só têm muitas, e em Viana do Castelo tem muita burocracia e tem imensa dificuldade. E nós temos que conseguir aligeirar este caminho para que possamos criar valor para que os jovens possam fixar-se a trair em Viana do Castelo. Quais são as vantagens que vê na interação intergeracional? Imensas. Nós temos que conseguir interagir do ponto de vista intergeracional com todas as gerações. Por isso é que eu disse que não adianta dizer que nós temos uma cidade muito bonita de manhã, à tarde e à noite, nós temos que saber que a cidade de Viana do Castelo não pode dormir, e o concelho, de manhã, à tarde e à noite. Viana do Castelo tem que ter vida de manhã, à tarde e à noite. E dentro desta de manhã, à tarde e à noite, há várias questões que se combinam de forma intergeracional. E desde logo temos um ensino superior em Viana do Castelo. Temos 3 escolas superiores: a Escola Superior de Saúde, a Escola Superior de Educação e a Escola Superior de Tecnologia e Gestão. E, portanto, para além do ensino secundário e do ensino básico, para além do emprego que isto gera, para além das pessoas que são já idosas e são reformadas, e, portanto, estas várias classes intergeracionais têm que se interligar entre si, saber conviver entre si, mas também ter uma cidade, um concelho, onde reside um em cada 100 portugueses, que tenha e dê oportunidades não só para trabalhar e para viver, mas também para o lazer, para visitar e para os jovens também terem espaços onde funcionar. É triste. Viana do Castelo deve ser a única cidade, capital distrito do país, que mesmo antes da pandemia, não é um problema atual, e do agora que vivemos esta situação, já não tinha uma discoteca em funcionamento. E, portanto, nós temos que, não é que seja importante ter uma discoteca em funcionamento, mas é um exemplo, temos que ter uma cidade que consiga, as discotecas são para os jovens e para os menos jovens, são para todos. E, portanto, temos que conseguir ter uns espaços que funcionem de manhã, às 6 da manhã, às 7, às 8 da manhã, para tomar um pequeno almoço, para que as pessoas possam conviver antes de ir para o trabalho, mas também ter a hora de almoço, ter durante o dia, ter à tarde e ter à noite. Nós temos que ter uma cidade, um concelho multigeracional para todos os cidadãos, e, portanto, o que se fez em Viana do Castelo nos últimos tempos foi, eu estava na Câmara na época e, portanto, insurgi-me e votei contra um regulamento de funcionamento destes espaços ligados à restauração no centro histórico, no casco histórico de Viana, que impediu criar algum desenvolvimento e que acabou por matar o negócio. E, portanto, nós temos que saber fortalecer todas estas vivências intergeracionais que são importantes para todas as classes etárias, mas também para os jovens. Agora quero que imagine que é eu. Qual seria a última pergunta que faria a si? A última pergunta que faria a mim, porque é que todos têm o sonho de querer viver um mundo melhor? Porque todos somos inconformados, e independentemente de 14 ou 48 anos, ou 78 ou 98, todos somos inconformados em viver sempre um mundo melhor. Nós sabemos que, às vezes, por falta de oportunidades públicas, de quem gera a causa pública, e quem gera a causa pública só está lá momentaneamente, não é gestor da causa pública, perdemos oportunidades e podíamos viver num mundo muito melhor. Por isso é que nós pagamos impostos, por isso é que nós nos empenhamos em ter voz ativa com todos os anos. Eu, quando tinha a tua idade, também já tinha muita voz pública, mas tinha uma voz muito centrada na minha classe etária. Hoje não. Hoje, com estas novas tecnologias, com as redes sociais, nós podemos, de facto, tentar mudar o mundo, mas nunca ninguém muda o mundo sozinho, muda o mundo em equipa, e é muito importante sonhar, o sonho que manda a vida. Portanto, o sonho de viver num mundo melhor existe, porque todos sabemos que vemos muitas injustiças e queremos pegar sempre, e é essa a missão que eu acho que é uma missão notável dos jovens, que eu me enquadro no sentido de que acho que tem um espírito jovem, nós temos que ter esta ambição do sonho comandar a vida e de acreditar que é possível viver sempre num mundo melhor,
um mundo mais dedicado aos outros e muitas vezes pensarmos nos outros sem pensarmos primeiro em nós. Senhor Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Espero que no dia 26 ganhe as eleições e até breve. Muito obrigado, Henrique.